Se você me visse hoje correndo pelas ruas, eu acredito que você nem imaginaria o que eu passei depois que meu filho nasceu. Eu fui diagnosticada com depressão pós-parto severa e transtorno de ansiedade. E hoje eu quero te contar a minha história. Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana, eu moro aqui em Portugal com meu filho e com meu marido, e hoje eu quero contar algo íntimo para vocês. Quem sabe esse vídeo possa ajudar alguém que esteja passando pelo que eu já passei. O meu pós-parto, ele foi um pós-parto super tranquilo. Eu tive 100% o apoio do meu marido, ele sempre esteve do meu lado, mas mesmo assim, algo dentro de mim começou a desmoronar. Os meus pensamentos, eles começaram a ficar muito acelerados, eu não conseguia sentir muito controle pelos meus sentimentos, eu fiquei completamente obcecada pelo meu filho, tinha muito medo de sair para a rua, sozinha, e quando eu tentava correr, eu simplesmente não conseguia sair de casa, eu começava a chorar. Ou eu até mesmo às vezes saía para correr meio que forçada e corria o treino chorando, e era um choro de desespero. Eu queria estar ali correndo, ao mesmo tempo eu não queria sair de perto do meu filho. Foi uma mistura de sentimentos, assim, muito louca, era um sentimento de culpa, de medo, de abandono, eram várias coisas que nem eu conseguia explicar o que eu estava sentindo. E era uma dor tão grande que eu sentia, né, que me dava tanto desespero, que a minha vontade era simplesmente de sumir, de desaparecer. Eu só queria acabar com aquela dor, eu não sabia mais o que fazer. Eu demorei uns 8 meses para buscar por ajuda, e quando eu comecei o tratamento com psicoterapia, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto severa e transtorno de ansiedade generalizado. E essa palavra severo nossa, me pegou muito. Quando eu recebi o diagnóstico, na verdade, quando eu já estava com sintomas e sentia que o que eu mais gostava de fazer na vida, que eu amava fazer, era correr, e eu não conseguia sair de casa, então eu percebia que alguma coisa estava errada, eu desconfiava que era depressão, mas quando eu recebi o diagnóstico e veio com essa palavra severa, isso me trouxe um peso muito grande. Eu tive medo, eu tinha muito medo de não conseguir sair da onde eu estava, tive medo de realmente não dar conta, e medo de contar para o meu marido sobre o diagnóstico. Apesar dele saber que eu não estava bem, que que por minha conta eu tinha buscado ajuda terapêutica, mas ao mesmo tempo essa palavra severa, ela me deu uma força assim que eu pensei, eu preciso sair desse lugar, esse lugar não me pertence, eu tenho que sair daí, nem que seja rastejando. A corrida nesse processo, ela foi algo para mim assim muito importante, porque ela serviu de alerta para mim. E vocês me desculpem, eu tô falando assim porque eu não imaginei que fosse ser tão difícil gravar esse vídeo. Assim, eu tô super feliz, tô super tranquila, assim, estava super tranquila, mas é que é uma coisa muito íntima, né? Eu nunca cheguei e falei para as pessoas, olha, eu tive isso, 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 isso. Então, na verdade, a única pessoa que eu falei depois que eu, vamos dizer, não me curei, não sei que palavra que eu posso usar, mas que eu tô assim em fase de desmame da medicação, essas coisas, foi pro meu pai, que eu contei para ele, mas agora que eu tô bem. Então, realmente é uma coisa muito difícil de falar. Bom, voltando um pouquinho, a corrida foi algo muito importante na minha vida. Eu comecei na corrida, para quem me acompanha aqui no canal e sabe, foi por conta da ansiedade. Então, quando eu percebi que, quando eu voltei a treinar, que eu fui liberada pelo médico a voltar a correr, eu não conseguia fazer a coisa que eu mais amava na vida, eu vi que tinha algo de errado. E voltar a correr não foi nada romântico, foi assim, foi horrível, vou ser bem sincera com vocês. Foi muita insistência mesmo, corri muitas vezes sim chorando, corri muitas vezes sim forçada,
Porque a corrida, ela não era o meu remédio, mas ela fazia parte do meu tratamento. E voltar a ter o gosto pela corrida, de correr com prazer, eu levei 1 ano para poder sentir esse gosto. Faz pouco tempo, tá? Que eu voltei, assim, a correr com prazer mesmo, a sentir prazer em correr, em não sentir culpa, em não sentir medo de sair na rua para correr. Mas durante esse período de tratamento, eu ainda continuo em tratamento, mas quando eu estava ali naquela parte mais pesada da depressão, eu ainda, mesmo com os desafios mentais que eu estava enfrentando, eu me desafiei em provas. Fiz provas de 10 quilômetros, fiz 2 meia maratona. Não foi fácil, se eu falar para vocês que foi fácil, não foi. Mas assim, quando eu chegava ao final da corrida e cruzava a linha de chegada com meu filho no colo e tinha meu marido esperando, gente, eu não sei explicar. Era uma coisa que eu sempre dizia, que cada passo que eu dava ali na corrida valia a pena. E era algo que eu repetia sempre para mim: você conseguiu, você consegue muito mais. E assim, eu nunca na minha vida imaginei viver algo tão doloroso, mas tão doloroso mesmo, na melhor fase da minha vida, né? No melhor momento da minha vida, que foi quando eu tive meu filho. Mas hoje eu entendo que mesmo na dor, existe algo em quem a gente tem que se escorar, né? E eu até falei isso pro meu pai essa semana, que a minha maior força, a minha âncora, foi o Miguel. Eu olhava para ele e dizia para mim mesma: eu preciso lutar por ele. Eu quero ver esse menino crescer, né? Ele é o amor da minha vida. Eu jamais posso viver longe dele. Então eu tenho que lutar por ele. Se não for por mim, que seja por ele. O processo de cura, ele não é linear. Tem dias que vão ser bons, tem dias que vão ser horríveis, mas é um processo. Pode demorar para passar, mas passa. Não é falta de fé, né? A depressão, ela não é falta de fé. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É você ser muito forte. E é um ato de muita coragem pedir ajuda. Se você está passando por isso, não desista de você. Procure ajuda. Peça ajuda. Dê um passo de cada vez. E se a corrida tiver um espaço na sua vida, deixa ela entrar e te trazer de volta. Porque a corrida, ela me trouxe de volta. Se esse vídeo te tocou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem possa estar precisando. Obrigado por estar comigo hoje. Beijos!